Isso é Tumpak Sewu, uma das maravilhas naturais do mundo, considerado um dos lugares mais belos e únicos da Indonésia. Uma cascata com numerosos jatos no meio de uma selva tropical na ilha de Java e a uma altitude de 500 metros acima do nível do mar. Ao fundo, você pode ver o vulcão Semeru, que é o pico mais alto da ilha de Java e um dos vulcões mais ativos dessa região. A última parte do percurso para chegar aqui envolve uma caminhada por trilhas com alta inclinação, o que pode ser um desafio para algumas pessoas, mas o esforço vale a pena pela vista incrível que se tem. A seguir, mostrarei outras maravilhas naturais ao redor da Terra, de diferentes países e de todos os continentes. Algumas delas você pode conhecer, mas outras ainda são muito desconhecidas e pouco visitadas. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Brasil. Essa extraordinária e única paisagem de areia branca e lagoas de água doce, que parecem lençóis ondulantes, se estende por 1.500 km². Pode parecer um deserto, mas a região possui um clima tropical e recebe muito mais chuva do que os desertos típicos. Entre janeiro e junho, as chuvas intensas enchem as depressões entre as dunas de areia, formando lagoas de água doce de diversas cores, como azul, verde e turquesa. Apesar de altas temperaturas e evaporação, as lagoas não secam completamente na estação seca, porque são alimentadas por rios subterrâneos, garantindo que sempre haja água em algumas delas, mesmo nos meses mais secos. Dolomitas, Itália. É uma majestosa cadeia montanhosa situada no norte da Itália, composta principalmente por dolomita, um tipo de rocha sedimentar que dá sua cor pálida característica, e seus impressionantes penhascos e picos verticais. Essas formações rochosas foram criadas há milhões de anos, a partir de antigos recifes de coral e outros organismos marinhos, quando a área estava coberta pelo mar. Essa região tem sido habitada por milhares de anos, influenciada por várias culturas ao longo do tempo, incluindo os celtas, os romanos e os povos germânicos. Hoje, a população local é composta em grande parte por falantes de italiano, alemão e ladino, uma língua reto-românica que é única na região. Cataratas do Iguaçu, fronteira entre Brasil e Argentina. São um conjunto de quedas d'água localizadas na fronteira entre Argentina e Brasil, do rio Iguaçu, formada por cerca de 275 quedas d'água ao longo de 3 quilômetros. Dentre todas, a mais impressionante é a Garganta do Diabo, a mais alta, com 80 metros de altura e em forma de U. Ao redor dessas cataratas existe uma grande biodiversidade devido à sua localização no coração da selva subtropical. Mais de 2.000 espécies de plantas, cerca de 400 espécies de aves, como o tucano e o andorinhão de cascata, e diversos mamíferos, répteis e peixes. Também é o habitat de algumas espécies ameaçadas de extinção, como o jaguar e o tamanduá-bandeira. Elas não são as quedas d'água mais altas nem as mais largas do mundo, mas são consideradas as maiores do planeta, devido à combinação de sua altura, largura e vazão de água. Seu fluxo médio é de cerca de 1.750 metros cúbicos por segundo, mas pode aumentar drasticamente durante a estação chuvosa. Gran Buraco Azul, Belize, é um sumidouro subaquático circular, com cerca de 318 metros de largura e 124 metros de profundidade, com uma cor azul escura intensa devido à sua grande profundidade em comparação com as águas mais claras e rasas ao seu redor. Se trata de um sistema de cavernas subaquáticas que se formou durante a última era glacial, aproximadamente 12.000 anos atrás, quando o nível do mar era muito mais baixo e o sumidouro era uma caverna de calcário em terra firme. Mergulhadores de todo o mundo vêm aqui, porque é possível ter uma experiência única de mergulho em cavernas subaquáticas e observar uma grande variedade de vida marinha, como tubarões de Recife, tubarões lixa, tartarugas marinhas e peixes tropicais. Salto Ángel, Venezuela, é a cachoeira ininterrupta mais alta do mundo,
com uma altura de 979 metros. Viajar para aqui não é fácil. É uma área isolada, com selvas densas e difícil acesso por avião, devido à quantidade de montanhas. Está localizado no Parque Nacional Canaima, que com 30 mil quilômetros quadrados é um dos maiores parques nacionais do mundo e o segundo maior da Venezuela. Aqui encontramos savanas, selvas, rios caudalosos e tepuís, que são platôs de arenito com paredes verticais e topos planos da era pré-cambriana, com idades entre 2.000 e 4.000 milhões de anos. Ollantaytambo é o tepuy onde fica o Salto Ángel. Tem uma área de 705 quilômetros quadrados, isso é, uma área comparável a Singapura e maior que Andorra. Monte Roraima, Venezuela, com 2.810 metros acima do nível do mar, é o tepuy mais alto, mas também o mais interessante e misterioso, sendo uma montanha de topo plano única no mundo, com penhascos de até 400 metros. Está localizado entre a Venezuela, o Brasil e a Guiana, embora a maior parte esteja em território venezuelano, e as escaladas geralmente são feitas a partir do lado venezuelano. Uma teoria é que foi criado por um terremoto, mas não se tem certeza, já que montanhas criadas assim não têm essa forma. No topo da montanha vivem espécies de plantas e animais adaptados a esse ambiente extremo, como plantas carnívoras, orquídeas, samambaias, sapos e borboletas. Um fato interessante é que o Monte Roraima serviu de inspiração para o romance O Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle, publicado em 1912. A história segue um grupo de exploradores que descobrem um platô remoto na América do Sul, onde ainda sobrevivem espécies pré-históricas. Lísefjord, Noruega. Com paredes rochosas que alcançam alturas de até 1.000 metros, esse fiord de 42 quilômetros é um espetáculo natural impressionante. Está localizado no Mar do Norte e tem origem na Era do Gelo. É uma área tão inóspita que só existem 2 vilarejos em suas 2 extremidades. Na região do Lísefjord, você pode visitar o Prekenstolen, uma plataforma rochosa plana que está a 604 metros acima do nível da água. A cerca de 1.000 metros acima do fiord se encontra Kjeragbolten, uma enorme pedra redonda presa entre 2 paredes de um penhasco. Se você é um dos visitantes mais audaciosos, pode subir nela e desfrutar de uma vista emocionante enquanto tira fotos inesquecíveis. Parque Nacional da Sequoia, Estados Unidos. Esse parque nacional protege uma vasta floresta de sequoias gigantes, árvores que podem alcançar alturas de mais de 90 metros e ter troncos de até 8 metros de diâmetro. Algumas sequoias do parque têm mais de 3.000 anos, tornando elas testemunhas vivas da história da Terra. Nesse parque nacional está a árvore General Sherman, que é a árvore mais volumosa do mundo, com uma altura de 83,8 metros e um diâmetro de 11 metros. Canyon do Sumideiro, México. É um impressionante canyon localizado em Chiapas, no sudoeste do México. Formado há cerca de 12 milhões de anos devido à erosão causada pelo rio Grijalva, que corre através dele. Se você é um diretor de cinema profissional ou amador, é claramente um lugar candidato para filmar um filme de aventura ao estilo Jurassic Park. Percorre 19 quilômetros e tem paredes verticais que alcançam até 1.000 metros de altura em alguns pontos. A selva que o rodeia é habitada por macacos-aranha, tamanduás, jaguares, iguanas e dezenas de espécies de aves, enquanto crocodilos habitam o rio. Ártico. Localizado no extremo norte do planeta, é uma beleza natural apesar de estar congelado e cheio de geleiras e neve. É o lar de ursos polares, morsas, renas e animais marinhos como belugas, narvais e a baleia azul. A região ártica inclui partes da Rússia, Canadá, Groenlândia, Alasca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. Tem um clima extremamente frio, com temperaturas que podem cair para menos de 50 graus centígrados no inverno. Durante o verão, as temperaturas podem ser mais amenas,
mas raramente ultrapassam os 10 graus centígrados. Nessa região do planeta você pode ver incríveis icebergs que se soltam de geleiras e entram no oceano. Existem vastos terrenos cobertos de neve, onde é possível praticar trenó puxado por cães. Essa atividade, também conhecida como mushing, tem sido durante séculos um meio de transporte tradicional nas regiões árticas e subárticas. Você também pode observar um dos fenômenos naturais mais bonitos, a aurora boreal, especialmente nas noites de inverno. Selva e rio amazônico, América do Sul. Também é chamada de pulmão do planeta, por ser a maior e mais biodiversa floresta tropical do mundo, com 7 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo 9 países: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Estima-se que a floresta amazônica seja responsável por gerar cerca de 20% do oxigênio do planeta e armazena milhões de toneladas de carbono. Na Amazônia habitam aproximadamente 10% das espécies conhecidas na Terra, mais de 40 mil espécies de plantas, 16 mil espécies de árvores, 1.300 espécies de aves, 3 mil espécies de peixes, 430 espécies de mamíferos e mais de 2,5 milhões de espécies de insetos. Alguns dos animais mais admiráveis que habitam a selva são a onça-pintada, a anaconda verde, preguiças e antas. O rio Amazonas é o eixo central da selva e o rio mais longo do mundo, com 6.400 quilômetros, se originando na Cordilheira dos Andes, no Peru, e desembocando na costa nordeste do Brasil. Alguns dos peixes que vivem no rio são as piranhas, o pirarucu e a enguia elétrica, mas também habitam mamíferos aquáticos como o peixe-boi e o boto cor-de-rosa. Parque Nacional de Zhangjiajie, China. No sul da China se encontra essa área protegida com mais de 3.000 pilares de arenito e quartzo, que emergem da superfície do vale cobertos de vegetação. Essas formações geológicas têm sido uma fonte de inspiração para artistas e cineastas. De fato, é dito que as montanhas flutuantes no filme de James Cameron, Avatar, são baseadas nas paisagens de Zhangjiajie. O parque também conta com a Ponte de Vidro de Zhangjiajie, a ponte mais alta e longa de pedestre de vidro do mundo, que oferece vistas panorâmicas do parque de uma grande altura. Parque Nacional Jasper, Canadá. É o maior parque nacional das montanhas rochosas canadenses, habitat de alces, ursos pretos e cinzentos, caribus, lobos e cabras da montanha, sendo assim um local ideal para a observação da vida selvagem. Um dos locais mais notáveis é o Columbia Icefield, um campo de gelo que alimenta vários glaciares da região, onde se pode visitar o glaciar Athabasca, um dos mais acessíveis do campo de gelo. Outro local de destaque é o Maline Lake, o maior do parque e um dos mais fotografados do Canadá, conhecido pela sua cor azul turquesa e seu espetacular ambiente montanhoso. Gullfoss, Islândia. Faz parte do famoso Círculo Dourado, uma área da Islândia com alguns dos locais mais visitados do país. Na verdade, Gullfoss inclui duas cascatas diferentes, uma sobre a outra, que juntas formam uma queda de mais de 32 metros. A água provém do glaciar Langjökull, e em seu pico, o rio Rifta pode transportar até 140 metros cúbicos de água por segundo. Dependendo do ângulo em que se observa, pode parecer que a cascata desaparece na terra ou que cai em um profundo abismo, o que se deve à forma como as duas quedas d'água se encontram em ângulos retos. Grande Barreira de Coral, Austrália, é o maior recife de coral do mundo, com mais de 2.300 quilômetros. Um dos mais valiosos ecossistemas marinhos do nosso planeta, localizado no Mar do Coral, na costa nordeste da Austrália. Esse ecossistema cobre uma área de 344.400 km², tão grande que pode ser visto do espaço.
Aqui habitam milhares de espécies, como mais de 1.500 espécies de peixes, cerca de 600 espécies de corais duros, mais de 100 espécies de águas-vivas, 30 espécies de baleias e golfinhos, 6 espécies de tartarugas marinhas, mais de 5.000 espécies de moluscos e uma grande quantidade de aves marinhas. Monte Everest, fronteira do Nepal e China, é a montanha mais alta do mundo, com uma altitude de 8.848 metros acima do nível do mar. Localizada na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e a região autônoma do Tibete na China, foi nomeado Monte Everest em homenagem a Sir George Everest, um geógrafo galês que foi o topógrafo geral da Índia Britânica no século XIX. No entanto, no Nepal é conhecido como Sagarmatha, que significa testa do céu, e no Tibete como Chomolungma ou Komolangma, que significa mãe do universo. A primeira ascensão bem-sucedida ao Everest foi realizada em 29 de maio de 1953 pelo neozelandês Sir Edmund Hillary e pelo Sherpa nepalês Tenzin Norgay. Desde então, milhares de pessoas alcançaram o pico, mas também houve muitas tragédias e perdas de vidas em tentativas de subida. A escalada é extremamente perigosa, devido às condições extremas e variáveis, como tempestades de neve, avalanches, fissuras e falta de oxigênio em grandes altitudes. Além disso, escalar é caro e requer permissões governamentais, equipamentos especializados e apoio logístico. Deserto do Saara, norte da África, é o maior deserto de areia do mundo, com cerca de 9,2 milhões de quilômetros quadrados, comparável em tamanho aos Estados Unidos ou à China, se estendendo por Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Saara Ocidental, Sudão e Tunísia. O clima do Saara é extremamente árido e quente, com temperaturas diurnas que podem ultrapassar 50 graus Celsius no verão. No entanto, as temperaturas podem cair drasticamente à noite devido à baixa umidade e à falta de nuvens para reter o calor. Apesar dessas condições áridas e quentes, animais como a raposa fênix, o gato do deserto, o dromedário, o escaravelho, o lagarto de cauda espinhosa e diversos répteis e aves também habitam o Saara. Também existem plantas adaptadas à vida no deserto, como acácias e cactos. Parque Nacional Redwood, Estados Unidos, está localizado no norte da Califórnia e abriga algumas das árvores mais altas e antigas do mundo, as sequoias vermelhas, que podem atingir mais de 100 metros de altura e viver até 2.000 anos. Animais como o castor, o urso negro, a lontra do rio e puma também habitam o parque. O maior mamífero que pode ser observado é o cervo de Roosevelt. Mas a estrela do parque é o Hyperion, que é a árvore mais alta do planeta, com 115,55 metros de altura. Foi descoberta em 2006, superando o Stratosphere Giant, com 112,83 metros, que também está nesse parque nacional. Baía de Halong, Vietnã. É uma área no norte do Vietnã com milhares de ilhotas de calcário, manguezais, recifes de coral e praias. Halong significa dragão descendente em vietnamita. Segundo a lenda local, a baía foi formada quando um dragão desceu sob ela e esculpiu essas formações rochosas com sua cauda enquanto protegia o Vietnã de invasores estrangeiros. Muitas de suas ilhas e ilhotas têm cavernas e grutas de calcário. Algumas delas são acessíveis aos visitantes. Entre essas belas maravilhas naturais, você também pode encontrar várias aldeias tradicionais de pescadores, que surpreendentemente vivem em pleno mar. Essas famílias que estão aqui há várias gerações vivem em casas flutuantes e sua subsistência vem da pesca e da aquicultura. Para se deslocar entre casas e ir aos mercados locais, os habitantes utilizam pequenas embarcações. Salar de Uyuni, Bolívia, é um deserto de sal, o maior salar do mundo, com 10.000 quilômetros quadrados, formado há milhares de anos, quando os lagos pré-históricos da região secaram, deixando uma espessa camada de sal.
Essa paisagem única se parece com um grande espelho quando coberta de água durante a estação chuvosa, refletindo o céu e criando uma ilusão de infinito. É um local de grande importância para a economia boliviana, porque é uma importante fonte de sal e contém uma das maiores reservas de lítio do mundo. Devido à sua vasta extensão plana e altamente reflexiva, é utilizado por satélites para calibrar seus instrumentos e obter medições mais precisas da Terra. A Antártica é o continente mais ao sul de nosso planeta, a região mais fria, seca e ventosa, quase completamente coberta por uma camada de gelo e neve, que pode atingir até 4,8 quilômetros de espessura em alguns lugares. Apesar de seu enorme tamanho de 13,66 milhões de quilômetros quadrados, nenhuma população permanente vive na Antártica. Mas existem muitas estações de pesquisa científica de diferentes países. Entre as espécies de animais que habitam aqui estão o pinguim imperador, o pinguim Adélie, a foca de Weddell e a foca caranguejeira, bem como aves marinhas como o albatroz viajante. Na Antártica, durante o verão austral, que vai de outubro a março, o sol nunca se põe completamente e brilha 24 horas por dia. Em contraste, durante o inverno austral, que vai de abril a setembro, o continente fica imerso na escuridão e o sol não é visto por meses. Lago Baikal, Rússia. É o lago mais profundo e antigo do mundo, com uma profundidade máxima de 1.642 metros e uma idade estimada em 25 milhões de anos. Além disso, é o maior reservatório de água doce do planeta, contendo aproximadamente 20% da água doce não congelada do mundo. Também é conhecido por sua transparência e qualidade da água, que é o resultado de um pequeno crustáceo chamado Epichura baicalensis, que se alimenta de impurezas na água, ajudando a mantê-la limpa e cristalina. Durante os meses de verão, você pode fazer caminhadas, passeios de barco, pesca e mergulho. No inverno, o lago congela e você pode patinar no gelo transparente. Ilhas Galápagos, Equador. Esse conjunto de 19 ilhas principais e muitos ilhéus menores é notável por sua diversidade de vida selvagem, tanto em terra quanto no mar. São o resultado da atividade vulcânica e estão localizadas em uma região geologicamente ativa, o que criou paisagens únicas e diversas, com montanhas, planícies e praias. Seu isolamento levou ao surgimento de várias espécies endêmicas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo, como as iguanas marinhas, que são as únicas iguanas que evoluíram para se alimentar no oceano, e as tartarugas gigantes de Galápagos, que são as maiores tartarugas terrestres do mundo. Essas ilhas estão localizadas no Equador, o que significa que experimentam um clima quente e tropical durante todo o ano. No entanto, a influência das correntes oceânicas cria duas estações distintas: a estação quente e úmida de dezembro a maio e a estação fresca e seca de junho a novembro. Parque Nacional de Komodo, Indonésia. Na província de Nusa Tenggara Oriental, dentro das ilhas menores da Sonda, está localizada essa área protegida e de grande biodiversidade que engloba as 3 ilhas principais de Komodo, Rinca e Padar, bem como várias ilhas menores e áreas marítimas circundantes. Foi criado para conservar o dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo, endêmicos da região, que podem chegar a medir 3 metros. Também habitam nessa reserva cervos de Timor, búfalos selvagens e macacos. Além disso, é um destino para mergulho, onde se podem observar tubarões de Recife, raias, tartarugas e centenas de espécies de peixes. Grand Canyon, Estados Unidos. É um desfiladeiro localizado no estado do Arizona, uma maravilha geológica formada principalmente pela erosão do rio Colorado ao longo de milhões de anos. Com um comprimento de cerca de 446 quilômetros, uma largura que varia entre 6 e 29 quilômetros e uma profundidade máxima de mais de 1.800 metros, é uma das maiores e mais impressionantes formações geológicas do mundo. Essa área tem sido lar de várias culturas indígenas por milhares de anos.
Os nativos americanos, como os povos Havasupai e Hualapai, continuam vivendo aqui, mantendo uma conexão cultural e espiritual com a terra. Lago Jökulsárlón e Praia dos Diamantes, Islândia. É um corpo de água glacial formado pelo recuo do glaciar Breiðamerkurjökull, que faz parte do enorme glaciar Vatnajökull, o maior da Europa em volume. O que o torna especialmente interessante é a presença de icebergs, que se soltam do glaciar e flutuam no lago até finalmente derreterem, ou serem levados ao mar. Pode-se navegar pelo lago de barco para ver os icebergs de perto, se aproximar do glaciar e observar as focas que vêm do oceano para descansar sobre os icebergs. Ao lado de Jökulsárlón, atravessando a ponte, está a Praia dos Diamantes, com icebergs de diferentes tamanhos que vêm do lago e derretem lentamente na areia. Wadi Rum, Jordânia, também conhecido como Vale da Lua, é um deserto situado no sul da Jordânia, numa área de 720 km², com estranhas rochas de arenito e granito de cor avermelhada. O nome Wadi Rum vem do árabe Wadi, que significa vale, e Rum, que se refere à elevação ou altitude. Esse vale desértico foi habitado por várias culturas ao longo dos séculos, incluindo os nabateus, que deixaram petróglifos, inscrições e templos nas rochas da área. Em Wadi Rum foi filmada parte do filme Lawrence da Arábia, e por sua paisagem única e semelhança com Marte ou outros planetas, serviu de cenário para filmes como Dune, de 2021, The Martian e Rogue One, uma história de Star Wars. Ilhas Faroe, Dinamarca. É um arquipélago de 18 ilhas, localizado no Atlântico Norte, entre Escócia, Noruega e Islândia. Possui paisagens dramáticas, com penhascos, cachoeiras, montanhas verdes e pequenas aldeias isoladas onde vivem algumas dezenas de pessoas. Karlsøy é uma das ilhas mais fascinantes, estreita e alongada, com encostas íngremes. Tem menos de 100 habitantes e só é acessível a partir de Klaksvík por um ferry de 20 minutos. Sem estradas, túneis ou pontes que a conectem a outras ilhas. Uma das principais atrações de Karlsøy é o Farol de Kalur, localizado no extremo norte da ilha. Os penhascos das Ilhas Faroe são lar de várias espécies, como puffins do Atlântico, gansos patolas e araus comuns. Durante a época de nidificação, esses penhascos ficam repletos de pássaros e seus sons, tornando-se uma experiência única para os amantes da natureza. Uma das atrações naturais das Ilhas Faroe é a Cachoeira Múlafossur, perto da aldeia de Gásadalur, que cai diretamente no mar de uma altura de 60 metros. Parque Nacional Torres del Paine, Chile. Esse parque é notável por suas imponentes montanhas, geleiras, lagos e campos de gelo. As Torres del Paine são 3 picos de granito com mais de 2.500 metros acima do nível do mar. Aqui também está a Geleira Grey, parte do campo de gelo Patagônico Sul, uma massa de gelo de 6 km de largura e mais de 30 metros de altura. No parque vivem animais como guanacos, raposas, condores e pumas, entre outras espécies. Embora as Torres del Paine sejam o símbolo mais conhecido do lugar, existem outras formações rochosas, como os Cuernos del Paine, um conjunto de montanhas de granito e metamórficas que têm uma aparência distinta devido à erosão e às diferentes camadas de rocha. Capadócia, Turquia, é uma região histórica da parte central da Turquia, com uma paisagem extraordinária das chamadas chaminés de fadas, rochas que foram moldadas ao longo de milhões de anos devido à erosão da tufa vulcânica. Além de sua geologia única, a Capadócia é também famosa por suas cidades subterrâneas, como Derinkuyu e Kaymakli, construídas por várias civilizações ao longo da história, como refúgio contra invasões e conflitos. Uma das atividades mais emocionantes e famosas na Capadócia é voar de balão. A cidade de Göreme é particularmente conhecida por suas residências e hotéis escavados em rochas e montanhas. Big Lagoon, Filipinas. Essa lagoa do arquipélago de Bacuit, perto da ilha de Palawan, tem uma aparência única por estar cercada por penhascos de calcário e águas cristalinas de cor verde mar. De fato, é o local de filmagem de várias cenas do filme The Beach,
que mostra uma praia paradisíaca do Sudeste Asiático. A lagoa tem uma espécie de piscina natural, acessível através de uma estreita entrada entre os penhascos. Uma vez lá dentro, as águas calmas e rasas permitem apreciar a beleza subaquática do local. As águas da lagoa mudam de cor ao longo do dia, devido à posição do sol e à maneira como a luz é refletida na água. Isso torna a paisagem ainda mais cativante, e sempre diferente dependendo da hora da visita. Cataratas do Niágara, fronteira entre Canadá e Estados Unidos. São 3 quedas d'água localizadas entre o Lago Erie e o Lago Ontário, alimentadas pelo rio Niágara. A cascata Horseshoe, ou canadense, a cascata americana e a cascata Véu de Noiva. Milhões de visitantes vêm todos os anos para admirar esse maravilhoso espetáculo natural, que tem uma largura máxima de 945 metros e uma queda de 51. Essas quedas também são uma fonte significativa de energia renovável. Existem usinas hidrelétricas tanto no lado americano quanto no canadense, que aproveitam a energia da água para produzir eletricidade. Cenotes do México. São poços naturais de água doce encontrados principalmente na península de Yucatán, originados há milhares de anos, quando o calcário que forma a península começou a se erodir, criando cavidades subterrâneas e poços de água. Eles foram de grande importância para a antiga civilização maia, que via os cenotes como lugares sagrados e portais para o submundo, utilizando eles como fontes de água potável, bem como para realizar cerimônias religiosas e oferendas. Existem milhares de cenotes, mas um dos mais bonitos para observar de fora ou para mergulhar ou até mesmo fazer snorkel é o cenote dos Ojos, que tem 2 grandes sumidouros conectados por um corredor. Deserto do Namibe, Namíbia, é considerado um dos desertos mais antigos do mundo, com uma idade estimada em mais de 65 milhões de anos. Estende-se por cerca de 2.000 quilômetros, do rio Orange, na África do Sul, até o rio Cunene, em Angola. Suas dunas de areia vermelha estão entre as mais altas do mundo, chegando a mais de 300 metros de altura. Além disso, no deserto ocorrem fenômenos geológicos únicos, como o cânion do rio Kuizeb, que atua como uma barreira natural para o avanço das dunas. Outro fenômeno presente nesse deserto são os chamados círculos de fadas, que são áreas circulares de terra nua cercadas por vegetação, em que a formação ainda é motivo de debate entre cientistas. Algumas teorias sugerem que esses círculos são causados pela atividade de térmitas subterrâneas, enquanto outras apontam para fatores abióticos, como a competição por água entre as plantas. Ilhas Lofoten, Noruega, é um arquipélago dentro do Círculo Polar Ártico, com altas montanhas, profundos fiordes, praias de areia branca e águas cristalinas. Apesar de sua latitude norte, tem um clima relativamente ameno devido à corrente do Golfo. Lofoten é um destino popular para turistas e fotógrafos, atraídos por suas paisagens pitorescas e vilas com casas de pescadores. A pesca é uma atividade tradicional e fundamental para a economia das ilhas, e o bacalhau é um produto típico da região. Essas ilhas são um dos melhores lugares do mundo para observar um dos fenômenos naturais mais surpreendentes, a aurora boreal, que ocorre quando partículas carregadas do Sol interagem com a atmosfera da Terra, criando um show de luzes coloridas no céu. Se quiser vê-la, você vai ter que ir no inverno, de final de setembro a final de março, quando existe menos horas de luz. Parque Nacional Serengeti, Tanzânia. Nesse parque natural vive uma vasta quantidade de espécies, incluindo os 5 grandes da África: elefantes, rinocerontes, búfalos, leões e leopardos, além de girafas, hipopótamos, zebras, crocodilos e mais de 500 espécies de aves. Um dos fenômenos naturais mais impressionantes do Parque Nacional Serengeti e do mundo é a Grande Migração, em que anualmente milhões de gnus, zebras e gazelas migram em busca de pastagens frescas e água, arriscando suas vidas ao cruzar rios cheios de crocodilos. O nome Serengeti vem da palavra Masai Seringet, que significa o lugar onde a terra se estende para sempre.
uma descrição adequada, visto que o Serengeti é composto em grande parte por planícies de grama que se estendem até onde os olhos podem ver. Cataratas de Vitória, fronteira entre Zimbábue e Zâmbia. Essas cataratas são conhecidas localmente como Mosi Oa-Tunya, que significa a fumaça que troveja, na língua tonga, devido ao estrondo que produz e à nuvem de vapor que se ergue da queda d'água. O rio Zambezi, que alimenta as cataratas, deságua em um abismo impressionante, criando uma cortina de água que se estende por 1,7 quilômetros de largura e alcança uma altura de até 108 metros em alguns pontos. Monument Valley, Estados Unidos. É um parque natural localizado na fronteira entre Arizona e Utah, parte da reserva Navajo Nation, fascinante por suas formações geológicas únicas, como as chamadas mesas e buttes. As 3 formações rochosas mais conhecidas são West e East Mitten Buttes, ambos com cerca de 1.800 metros e com formato de luva, e Merrick Butte, também de uma altura similar. Esse parque é um local sagrado para os Navajos, uma tribo indígena da América do Norte que habitou a região por séculos. Parque Nacional Thingvellir, Islândia. Esse parque natural está localizado na fronteira das placas tectônicas da América do Norte e Eurásia, tornando ele um lugar especial, onde se pode ver como a Terra está em constante mudança. A atividade tectônica criou impressionantes características geológicas, fissuras e canyons no parque, e alguns deles podem até ser explorados a pé. Além disso, Thingvellir tem uma grande importância histórica para a Islândia, porque foi aqui que o primeiro parlamento islandês, chamado Alþingi, foi estabelecido no ano 930. Era um parlamento ao ar livre, centro da vida política e social da Islândia por séculos. Parque Nacional Los Glaciares, Argentina. É uma área protegida por sublimes glaciares, montanhas e uma grande quantidade de lagos glaciais. Dentre eles, o mais conhecido e visitado é o Glaciar Perito Moreno, um dos poucos no mundo que continua avançando em vez de recuar. Um momento emocionante que pode ser testemunhado no Glaciar Perito Moreno é o fenômeno da ruptura, que ocorre quando o gelo do glaciar desaba no Canal de los Témpanos, formando enormes blocos de gelo que caem na água com um estrondo ensurdecedor. Falésias de Étretat, França. São uma série de impressionantes formações rochosas de giz branco, localizadas na costa da Normandia, esculpidas pela erosão do vento e da água ao longo de milhões de anos, resultando em arcos naturais e cavernas vistosas. Elas também foram uma fonte de inspiração para artistas e escritores ao longo da história. O pintor francês Claude Monet, por exemplo, pintou várias obras de arte baseadas nas falésias. Além disso, o escritor francês Maurice Leblanc situou algumas das aventuras de seu personagem Arsène Lupin em Étretat, incluindo um romance em que o protagonista descobre um tesouro escondido. Raja Ampat, Indonésia. É um arquipélago localizado na província indonésia da Papua Ocidental, considerado um dos destinos de mergulho mais impressionantes do mundo, devido aos seus recifes de corais prístinos e à grande quantidade de espécies marinhas presentes. É estimado que na região de Raja Ampat se encontre cerca de 75% das espécies de coral conhecidas em todo o mundo, assim como mais de 1.500 espécies de peixes. O nome Raja Ampat significa 4 reis em Indonésia e se refere às 4 principais ilhas do arquipélago: Mizo, Salawati, Batanta e Waigeo. Parque Nacional de Yosemite, Estados Unidos. Em Yosemite existem montanhas, vales, rios e florestas, todos reunidos em um único lugar. Com uma área de mais de 3.000 km², é tão vasto que parece um mundo à parte. É um habitat vasto e muito bem preservado, onde coexistem centenas de espécies de animais e plantas, incluindo o urso negro, o coiote e o castor da montanha. Possui altitudes que variam de 600 a 4.000 metros, tendo 5 principais zonas de vegetação:
a região de florestas de carvalho, áreas de vegetação montanhosa baixa, zonas de vegetação montanhosa alta, ecossistemas subalpinos e áreas de vegetação alpina. A maioria dos viajantes que vêm para conhecer visitam o Vale de Yosemite, caracterizado pelas nevascas de inverno. Lago Lovatnet, Noruega, é um belo lago glaciar de cor azul esverdeada que parece ter um filtro, causado por partículas de rocha presentes na água originada dos glaciares próximos. Está cercado pelo Parque Nacional Jostedalsbreen, onde se localiza o glaciar Jostedalsbreen, o maior glaciar da Europa continental. Essa bela paisagem contrasta com seu passado trágico. Em 1905 e 1936, avalanches de rochas caíram no lago, provocando mega tsunamis, que destruíram as aldeias que existiam às margens do lago. Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, Croácia. O principal atrativo desse parque são seus 16 lagos de águas cristalinas, interligados por uma série de cachoeiras e quedas d'água. A água desses lagos provém tanto de rios superficiais quanto de fontes subterrâneas, variando sua cor do azul turquesa ao verde esmeralda, dependendo da época do ano, da quantidade de minerais e da posição do Sol. Mar Morto, Jordânia, Israel e Palestina. É um lago salgado único, localizado entre Israel, Jordânia e Palestina, na região do Oriente Médio. Seu nome vem do fato de que, devido à sua alta salinidade, cerca de 34%, o ambiente é inóspito para a maioria das formas de vida, como peixes e plantas aquáticas. Devido a essa alta concentração de sal, a água é muito mais densa do que a água doce, permitindo que as pessoas flutuem facilmente na superfície. Além disso, a lama do fundo do Mar Morto é rica em minerais e acredita-se que possui propriedades curativas para certas doenças de pele, como psoríase e eczema. O Mar Morto está a 430 metros abaixo do nível do mar, tornando-se o ponto mais baixo da superfície terrestre. Embora não seja propício para a vida aquática, contém algumas formas de vida, como bactérias e micro-organismos halófilos, que evoluíram para sobreviver em ambientes extremamente salinos. Colinas do Chocolate, Filipinas, são um conjunto de mais de 1.200 colinas de forma cônica, localizadas na ilha de Bohol, parecendo bombons. Essas colinas, separadas por planícies e com muitas cavernas e nascentes, são resultado da erosão pela chuva e correntes de água, bem como de processos tectônicos. Uma das lendas locais conta a história de um gigante chamado Arogo, que chorou amargamente depois da morte de sua amada humana, Aluia. As lágrimas do gigante caíram sobre a terra e, com o tempo, se transformaram nas colinas de chocolate que conhecemos hoje. Alpes Appenzell, Suíça. Todos os Alpes suíços são de uma beleza extraordinária, com lagos de águas cristalinas, extremamente limpos e com um ar puro. Só que os Alpes de Appenzell se destacam pela espetacularidade de suas paisagens. Se trata de uma cadeia montanhosa no extremo norte dos Alpes, com prados de um verde intenso e altas montanhas, em que só se pode subir a pé ou de teleférico. Aqui você pode respirar um dos ares mais puros do mundo, devido ao sistema de energia renovável suíço e sua abordagem voltada para a sustentabilidade. Praia de Reynisfjara, Islândia. A característica mais distintiva dessa praia é a areia negra, que provém da erosão das rochas vulcânicas basálticas da região, mas também se destaca pelos ilhéus de Reynisdranger, ou trolls de pedra. Segundo a lenda, esses são trolls petrificados, que foram pegos pela luz do sol enquanto tentavam arrastar barcos para a costa. Embora a praia de Reynisfjara seja um lindo lugar para visitar, é fundamental levar em conta a segurança. As correntes marinhas e as ondas nessa área podem ser imprevisíveis e muito poderosas. Por isso, aconselha-se aos visitantes manter uma distância segura da água e respeitar os sinais de advertência. De fato, é considerado uma das praias mais perigosas do mundo. Falésias de Moher, Irlanda. São enormes e fascinantes falésias que se estendem por 14 quilômetros e atingem uma altura de 214 metros.
Do topo das falésias, os visitantes podem observar vistas panorâmicas do Oceano Atlântico e das Ilhas Aran, bem como da Baía de Galway em dias claros. Essas falésias também são um importante habitat para diversas espécies de aves marinhas, como puffins, alcatrazes e gaivotas, que se reúnem nas saliências das falésias para criar seus filhotes. Desfiladeiro do Antílope, Estados Unidos. Esse impressionante cânion é famoso por suas estreitas paredes de arenito e a maneira como a luz solar se filtra através das estreitas aberturas, criando um espetáculo visual único. É composto por duas seções distintas, o Desfiladeiro do Antílope Superior e o Desfiladeiro do Antílope Inferior. Ambos são canyons de fenda, o que significa que são profundos e estreitos com paredes altas e íngremes. O Desfiladeiro do Antílope Superior é conhecido pelos raios de luz que filtram do topo do cânion. Eles são melhor visualizados por volta do meio-dia, quando o sol está diretamente acima do cânion, e em certos meses do ano. O Desfiladeiro do Antílope Inferior é menos visitado, mais estreito e profundo, e é considerado um pouco mais desafiador, devido à necessidade de adentrar por passagens muito estreitas e descer escadas em algumas áreas. Monte Cervino, Suíça, é uma montanha icônica, localizada na região dos Alpes, na fronteira entre Suíça e Itália, com uma altura de 4.478 metros, com uma forma piramidal distinta e quase simétrica. Por ser uma montanha isolada e de grande altitude, está exposta a rápidas mudanças climáticas e formações de nuvens. De fato, é considerada uma das montanhas mais perigosas da Europa. Embora tenha sido escalada pela primeira vez em 1865, ainda é um desafio para os alpinistas experientes. Uma das melhores opções para observar o Cervino são os trens cremalheira, que chegam até 3.000 metros de altitude. Cânion do Rio Tara. Monte Negro é o cânion mais profundo da Europa e o segundo do mundo depois do Grand Canyon, atingindo 1.300 metros de profundidade e 78 quilômetros de comprimento, com corredeiras em que se pode praticar caiaque e rafting. A ponte que cruza o cânion é a Djurdjevica Tara, uma ponte de arco de concreto com 365 metros de comprimento. Quando concluída em 1940, era uma das maiores e mais altas pontes de arco do mundo. Kauai, Estados Unidos, conhecida como a Ilha Jardim por sua abundante vegetação, é uma das principais ilhas do arquipélago de Havaí. Um dos lugares mais impressionantes dessa ilha é a costa de Napali, uma cadeia de penhascos com até 1.200 metros de altura. As únicas formas de acessar a costa são a pé, de barco ou de helicóptero, porque não existem estradas para chegar lá. Em Kauai existem também praias de areia branca e águas cristalinas, onde se pode nadar, fazer snorkel e surfar. Por todas essas paisagens idílicas, Kauai foi palco de alguns dos filmes mais famosos da história, como Jurassic Park, King Kong e Avatar. Avenida dos Baobás, Madagascar. Se trata de um trecho de estrada perto da cidade de Morondava, com numerosos e gigantescos baobás em ambos os lados do caminho. Os baobás são muito importantes na cultura local e costuma-se se atribuir propriedades mágicas e espirituais. Devido à sua aparência, frequentemente são chamados de árvores invertidas, porque é dito que parecem estar plantados com as raízes para cima e os galhos enterrados no solo. Podem chegar a 30 metros de altura e viver mais de 1000 anos. Fiord de Geiranger, Noruega. É um fiord de 15 quilômetros formado ao longo de milhões de anos, devido à ação dos glaciares, que esculpiram paredes íngremes e profundas nas montanhas. Uma das cachoeiras mais famosas da Noruega está nesse fiord, as Sete Irmãs, composta por 7 correntes de água que caem de uma altura de 410 metros. A lenda local diz que as 7 correntes representam 7 irmãs dançando ao lado do fiord. O pretendente, localizado exatamente em frente à cascata das 7 irmãs, parece estar cortejando elas do outro lado do fiord, com uma altura de cerca de 440 metros e uma forma peculiar que se assemelha a uma garrafa. Caño Cristales, Colômbia.
pode ser considerado um dos rios mais belos do mundo, localizado na Serra Macarena colombiana, um ponto de encontro de ecossistemas da Amazônia, Orinoquia e dos Andes. Também é chamado de o Rio das Cinco Cores, por suas tonalidades vibrantes de vermelho, amarelo, verde, azul e preto. Essas cores são mais visíveis entre junho e novembro, quando as condições são perfeitas para uma alga chamada Macarenia clavígera, que floresce nas rochas do rio. Parque Nacional do Rio Subterrâneo de Puerto Princesa, Filipinas. É uma área protegida na ilha de Palawan, com um dos rios subterrâneos mais longos do mundo, com 8,2 quilômetros. Ele flui diretamente para o mar através de uma série de cavernas de calcário com estalactites e estalagmites, que foram formadas ao longo de milhares de anos devido à ação da água no calcário. A caverna que contém o rio subterrâneo é conhecida como a Catedral da Montanha, devido às estalactites e estalagmites na caverna que dão a impressão de estar numa catedral gótica. Lago Moraine, Canadá, é um lago glacial no Parque Nacional Banff, em Alberta, famoso pela sua cor azul deslumbrante e pela paisagem montanhosa circundante. Está a uma altitude de 1.884 metros acima do nível do mar. Tem uma superfície de 50 hectares e é cercado pelo Vale dos 10 Picos, uma cadeia montanhosa que faz parte das Montanhas Rochosas Canadenses. Existem várias trilhas para caminhadas de diferentes níveis de dificuldade ao redor, e também é possível praticar canoagem e fotografia. Polinésia Francesa são as ilhas tropicais e paradisíacas por excelência, compostas por 118 ilhas agrupadas em 5 arquipélagos localizados no sul do Oceano Pacífico: as Ilhas da Sociedade, Tuamotu, Marquesas, Austrais e Gambier. Papeete, a capital da Polinésia Francesa, está localizada na ilha de Tahiti, que é a maior e mais povoada da região, com montanhas vulcânicas, cachoeiras e praias de areia preta. Bora Bora é a ilha mais famosa da Polinésia Francesa, conhecida por sua aparência paradisíaca e águas transparentes. Perto de Tahiti está Moorea, com altas montanhas e densas florestas tropicais. Um bom lugar se você busca uma experiência mais tranquila. Ela tem um formato semelhante ao de um coração e é cercada por uma barreira de corais que cria uma lagoa de águas cristalinas, onde se pode praticar snorkeling e mergulho. Baía de Phenga, Tailândia. Essa baía possui inúmeras formações rochosas chamadas de karst, com diferentes formas e cobertas por vegetação. É uma das áreas mais turísticas do país, com muitos viajantes vindo da ilha de Phuket. Nessa região existe uma pequena comunidade de pescadores chamada Vila do Mar, ou Koh Phangan, que vive em casas construídas sobre estacas na água. Semelhante às vilas vietnamitas no mar, é um exemplo de como os locais se adaptam ao ambiente e são capazes de desenvolver infraestruturas para viver e prosperar, incluindo um campo de futebol flutuante. Vinicunca, ou Montanha Arco-Íris, Peru. Essa montanha é uma maravilha geológica localizada na Cordilheira dos Andes, na região de Cusco, sudeste da cidade homônima e a uma altitude de 5.200 metros. As listras coloridas que você vê, semelhantes a um arco-íris, são causadas por uma combinação de diferentes minerais que foram depositados nas camadas da montanha ao longo de milhões de anos. Vinicunca tem sido considerado um lugar sagrado pelas comunidades locais, desde tempos pré-incaicos, que acreditam que é protegida por Apo, um espírito da montanha que habita a área. Maldivas. Esse país, localizado no Oceano Índico, sudoeste de Sri Lanka e Índia, é composto por cerca de 1.192 ilhas coralinas, agrupadas em 26 atóis. Dessas ilhas, cerca de 200 são habitadas, e mais de 100 têm luxuosos resorts. Além das belas paisagens, as Maldivas têm um dos melhores climas do mundo, com temperaturas médias de 25 a 30 graus Celsius durante todo o ano. Também é um excelente local para snorkeling e mergulho. Maldivas é o país mais baixo do mundo em termos de altitude média, com seu ponto mais alto a apenas 2,4 metros acima do nível do mar.
Sua cultura é uma mistura de influências da Índia, Sri Lanka, África e Arábia, e sua língua oficial é o Diveri. Selva Ho, Estados Unidos, é uma floresta temperada úmida exuberante que faz parte do Parque Nacional Olympic, no estado de Washington. Seu clima úmido, com chuvas frequentes, é responsável pela rica vegetação, plantas, musgos e samambaias, o que também permite que as árvores alcancem tamanhos impressionantes, como os abetos de Sitka, espruces de Angelman e cedros vermelhos do oeste. Devido à sua localização remota e densa vegetação, a área é considerada um dos lugares mais silenciosos dos Estados Unidos. De fato, anos atrás, o pesquisador acústico Gordon Hampton designou essa floresta como o lugar mais silencioso da América, atraindo visitantes interessados em experimentar a tranquilidade e isolamento. Monte Bromo, Indonésia, com uma altitude de 2.329 metros, é uma das montanhas mais baixas de Java, mas é um dos vulcões mais icônicos e fotogênicos do país. Sua caldeira é conhecida como Mar de Areia, que é um deserto de areia vulcânica que circunda o vulcão. O nome Bromo vem de Brahma, o deus hindu da criação. A população local, os Tengerese, são predominantemente hindus e consideram a montanha um lugar sagrado. Geleira Hubbard, Estados Unidos. Localizado no Alasca, é um dos maiores glaciares da América do Norte. Mede aproximadamente 122 km de comprimento e 10 km de largura em seu ponto mais largo. Normalmente é visitado de barco, se aproximando das paredes do glaciar, podendo ouvir os estalidos ou ver enormes pedaços de gelo caindo fortemente na água e gerando pequenas ondas que podem ser sentidas no barco. Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, é um dos parques nacionais mais famosos e visitados do mundo, cobrindo uma área de 8.983 km², localizado nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. Se destaca pela sua atividade geotérmica, que se manifesta em numerosos geysers, fontes termais, poços de lama e outras formações geotérmicas. O geyser ativo mais alto do mundo, chamado Steamboat, está em Yellowstone, alcançando até 91 metros de altura. Além disso, o parque está situado sobre um supervulcão ativo, conhecido como a Caldeira de Yellowstone. A última grande erupção ocorreu há cerca de 640 mil anos, mas a atividade geotérmica ainda é uma indicação de energia geológica que se encontra abaixo da superfície. Existem mais de 1.000 espécies de plantas e cerca de 60 espécies de mamíferos, incluindo o urso grizzly, alces e o lobo cinzento. De todas as espécies que habitam o parque, o bisão americano é frequentemente visto pastando tranquilamente. Lago Titicaca, Bolívia e Peru. É o lago navegável mais alto do mundo, localizado a 3.812 metros acima do nível do mar, na fronteira entre Bolívia e Peru. É considerado um local sagrado na mitologia inca, porque, segundo a lenda, foi aqui que o deus Viracocha criou o sol, a luz e as estrelas. Também se acredita que é o local de nascimento dos fundadores do Império Inca, Manco Cápac e Mama Ocllo. Uma das peculiaridades do lago Titicaca são as ilhas flutuantes artificiais dos urus, construídas com tótora, uma planta aquática que cresce no lago. Os urus, um povo indígena da região, têm vivido nessas ilhas por séculos. Lago Abraham, Canadá. Localizado em Alberta, dentro das Montanhas Rochosas canadenses, está esse lago artificial criado em 1972 devido à construção da represa Bighorn. O lago recebe água de vários rios e córregos, que vêm de glaciares próximos, incluindo o rio Scatchewan no norte e o rio Cline. O que realmente torna o Lago Abraham interessante e único são as bolhas congeladas que se formam sob sua superfície durante a temporada de inverno. Essas são, na verdade, bolsas de gás metano presas no gelo quando o lago congela. O metano é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica no fundo do lago por bactérias, que liberam metano como subproduto.
À medida que as bolhas de metano sobem em direção à superfície do lago e encontram o gelo, ficam presas nele. Ilha Pinagbuyutan, Filipinas. Essa ilha, localizada na província de Palawan, possui uma forma única, rodeada por águas cristalinas e rasas, com recifes de coral. Se você faz island hopping, essa é uma das ilhas mais tranquilas que você vai encontrar. Não é habitada permanentemente, mas é possível encontrar barcos de pescadores locais em suas costas durante o dia, que muitas vezes oferecem serviços de transporte para viajantes interessados em explorar a ilha e seus arredores. Na pequena praia, onde às vezes existem locais vendendo cocos, existem palmeiras. É necessário ter cuidado, porque várias pessoas morrem todos os anos devido à queda de cocos. Uluru, Austrália, também conhecido como Ayers Rock, é um imenso monólito de arenito localizado no centro da Austrália, com 348 metros de altura e uma circunferência de cerca de 9,4 quilômetros. Tem uma aparência única e uma cor que muda conforme o sol nasce e se põe, variando entre tons de vermelho, laranja e púrpura. É um lugar sagrado para o povo aborígene Anango, que vive na região há milhares de anos. Para eles, Uluru é de grande importância espiritual e cultural. Geleira Vatnajökull, Islândia, está localizado no Parque Nacional Vatnajökull, o maior parque nacional da Europa, cobrindo 10% do país, com uma espessura média de cerca de 400 metros, mas pode chegar até 1.000 metros em alguns pontos. Vatnajökull está situado sobre vários vulcões ativos. Se entrarem em erupção, derretem rapidamente o gelo, causando inundações glaciais chamadas Jökullaups, que podem ser muito perigosas. No Vatnajökull existem cavernas de gelo que são verdadeiras maravilhas naturais. Formaram-se devido ao derretimento de água glacial e à interação com correntes subterrâneas, criando túneis e cavernas. O gelo nessas cavernas pode variar em cor, de um azul brilhante a um branco translúcido, criando um ambiente etéreo e raro. Elas não são permanentes, mudam constantemente devido ao movimento do glaciar e ao derretimento sazonal. Portanto, cada temporada pode apresentar uma aparência e estrutura diferentes. Cachoeiras de Bangkok, Vietnã e China. Essas cachoeiras são formadas por duas partes principais, que criam uma série de terraços caindo em diferentes níveis, fluindo do rio Kwai Song, na fronteira entre Vietnã e China. Elas são especialmente bonitas durante a estação das chuvas, quando o fluxo de água é mais abundante. A área circundante possui uma vegetação exuberante e uma grande biodiversidade, se tornando um excelente local para explorar e apreciar a natureza. Embora estejam localizadas na fronteira entre dois países, não existe uma barreira física dividindo a cachoeira, permitindo que os visitantes apreciem as vistas de ambos os lados. Garganta do Verdon, França, é um cânion esculpido ao longo do tempo pelo rio Verdon, considerado um dos cânions mais belos da Europa, atingindo profundidades de até 700 metros. Um dos seus aspectos mais impressionantes é a cor azul turquesa de suas águas, que contrasta com as paredes rochosas de calcário. Além disso, o rio Verdon é um excelente lugar para praticar esportes aquáticos como caiaque, rafting e pesca. Durante os meses mais quentes, também é possível desfrutar de um mergulho em águas cristalinas. Ilha de Skye, Reino Unido. É a maior e mais conhecida das ilhas do arquipélago das Hébridas Interiores, na Escócia. Possui uma paisagem deslumbrante de montanhas íngremes, falésias e praias de areia, mas o mais distintivo é o conjunto de montanhas conhecido como Cuillin, que se divide em Cuillin Negro e Cuillin Vermelho. Outro ponto de interesse na ilha é o Old Man of Storr, uma estrutura rochosa peculiar e alongada. Segundo a lenda, o velho Storr era um gigante em que o dedão permaneceu acima do solo ao ser enterrado. Monte Kilimanjaro, Tanzânia, é a montanha mais alta da África, com 5.895 metros acima do nível do mar. A parte superior branca característica são seus glaciares, vestígios da última glaciação que ocorreu há 12.000 anos. Possui 3 cones vulcânicos inativos, Shira, Malwenzi e Kibo.
sendo esse último o mais alto e o mais jovem. O pico mais alto do Kibo é chamado Uhuru, que significa liberdade em Swahili. Os visitantes que sobem a montanha podem experimentar 5 zonas ecológicas distintas: terras cultivadas, floresta tropical, charneca, deserto alpino e zonas de gelo, deserto de Gobi, Mongólia e China. Com uma área de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, é o 5º maior deserto do mundo e o 2º maior deserto da Ásia. Pode-se pensar que o deserto de Gobi é apenas um mar de dunas de areia, mas apenas cerca de 5% do deserto é coberto por elas. O resto inclui planícies de cascalho, montanhas rochosas e estepes semidesérticos. Seu clima é extremo, com invernos muito frios e verões muito quentes. Pode variar de menos 40 graus Celsius no inverno a 50 graus Celsius no verão. Além disso, é muito seco, porque recebe pouca precipitação ao longo do ano. O deserto de Gobi tem uma grande importância histórica, porque fez parte da Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que ligava a Ásia, Europa e África da Antiguidade. Parque Nacional Vulcão Arenal, Costa Rica. Esse parque é especialmente conhecido pelo vulcão Arenal, que se eleva a 1.657 metros acima do nível do mar, com uma forma cônica e coberto de vegetação, um dos símbolos mais reconhecíveis do país. Sua última grande erupção foi em 1968, quando devastou 3 vilarejos próximos. Desde então, houve atividade regular no vulcão, incluindo emissões de gases e lava, embora sua atividade tenha diminuído nos últimos anos. Alguns animais que habitam a área são os macacos uivadores, bichos preguiça, coatis, jaguares, tucanos e cat's eyes. Por causa da atividade vulcânica do parque, existem águas termais ricas em minerais e existem vários resorts e spas turísticos. Parque Nacional Los Glaciares, Estados Unidos. Localiza-se na Cordilheira das Montanhas Rochosas e conta com mais de 130 lagos, sendo o Lago McDonald e o Lago St. Mary os maiores. Localizado no estado de Montana, perto da fronteira com o Canadá, engloba montanhas, lagos, glaciares e florestas, e faz parte do ecossistema coroa do continente. Alguns dos animais que podem ser encontrados no parque são os ursos grizzly, lobos, alces, cabras monteses e ovelhas das rochosas. Também é o lar de várias espécies de aves, incluindo águias carecas e falcões peregrinos. Junto com o Parque Nacional Waterson Lakes, no Canadá, forma o primeiro Parque Internacional da Paz do mundo, estabelecido em 1932, uma designação que simboliza a cooperação e a amizade entre os Estados Unidos e o Canadá. Praias vermelhas do oeste da Austrália. Essas praias podem ser encontradas ao longo da costa na região de Kimberley. Uma dessas praias é James Price Point, uma área com falésias. A areia vermelha é causada pela erosão das rochas, que contém altas concentrações de minerais como o óxido de ferro. Devido à sua composição mineral, essas praias podem ser muito quentes ao toque, portanto se recomenda aos visitantes que usem calçado adequado ao caminhar por elas. Caverna de Mármore, Chile. Elas são um conjunto de cavernas e túneis esculpidos no mármore, localizados no Lago General Carrera, na Patagônia. O que as torna únicas são suas cores, que vão do branco ao azul intenso, e os estranhos padrões criados pela erosão da água. Parque Nacional Impenetrável Bwindi, Uganda. Esse é um dos melhores lugares do mundo para observar gorilas selvagens em seu habitat natural. É uma reserva com uma densa floresta tropical que valeu o apelido de impenetrável. Para ver essas famílias de gorilas, é necessário fazer caminhadas na montanha que podem durar de 2 a 6 horas, atingindo altitudes entre 1.000 e 2.400 metros. A espécie é a gorila Beringuei beringuei, conhecida como gorila da montanha. Estima-se que existam cerca de 1.000 indivíduos dessa espécie atualmente, embora sua população esteja em crescimento. Apesar de serem muito mais fortes que um ser humano médio, os gorilas da montanha tendem a ser bastante tímidos. É curioso saber que podem se assustar com insetos ou répteis, e assim como os humanos, preferem evitar a chuva. Pamukkale, Turquia. Dessas terraças de calcário branco jorram águas termais que têm uma temperatura entre 35 e 100 graus Celsius.
ricas em minerais como cálcio, magnésio e bicarbonato. Pamukkale é conhecido desde a antiguidade por suas propriedades terapêuticas e acredita-se que suas águas auxiliem no tratamento de diversas doenças, especialmente as do sistema circulatório e pele. Para proteger o local da erosão, as autoridades turcas pedem que os visitantes caminhem descalços sobre os travertinos para reduzir o desgaste, e o acesso foi limitado em algumas áreas para permitir a recuperação das formações naturais. Parque Nacional Khao Sok e Lago Chiu Lan, Tailândia. Esse lago foi criado artificialmente em 1982, com a construção da barragem Ratchaprapa. Também tem formações rochosas semelhantes à da Baía de Phang Nga. Mas a água tem uma cor diferente, um forte azul esverdeado. Chiu Lan está localizado no Parque Nacional Khao Sok, a maior floresta verde do sul da Tailândia, habitada pelo elefante asiático, tigre, banteng e cervo sambar. Guilin, China. Guilin significa floresta de louros em chinês e leva o nome dos numerosos louros que crescem na área. Possui montanhas kársticas impressionantes e o rio Li atravessa a cidade, criando uma paisagem única que tem sido uma fonte de inspiração para artistas e poetas chineses durante séculos. Muitas pinturas tradicionais chinesas de paisagens montanhosas e rios foram inspiradas na beleza de Guilin. Kawah Ijen, Indonésia. A cratera desse vulcão no leste de Java contém o maior lago de ácido sulfúrico do mundo, com um diâmetro de 1 quilômetro. É de uma cor azul-verde intensa e é altamente ácido, com um pH de cerca de 0,5. Mineiros locais extraem enxofre dos depósitos ao redor do lago, uma tarefa perigosa e exaustiva devido às condições extremas e gases tóxicos. O fenômeno que torna esse vulcão único é conhecido como chamas azuis, que ocorrem quando os gases sulfúricos entram em contato com o ar e pegam fogo, criando chamas azuis elétricas visíveis à noite. Devido aos gases tóxicos e condições extremas na cratera, é crucial tomar precauções de segurança ao visitar o vulcão Ijen. Visitantes são aconselhados a usar máscaras de gás e seguir as instruções dos guias locais. Lago Crater, Estados Unidos, é um dos corpos d'água mais profundos e limpos da América do Norte, com uma cor azul intensa devido à pureza e profundidade de suas águas. Se formou há cerca de 7.700 anos, quando o vulcão Monte Mazama colapsou depois de uma grande erupção. O cráter resultante, conhecido como Caldeira de Mazama, foi preenchido ao longo dos séculos por água da chuva e degelo, criando o lago que vemos hoje. Com uma profundidade máxima de 594 metros, é o lago mais profundo dos Estados Unidos e o longo mais profundo do mundo. A pequena ilha vulcânica na parte ocidental do lago é a Ilha do Mago, nomeada assim por seu formato que se assemelha a um chapéu de mago visto de certos ângulos. Lago de Bled, Eslovênia. Se trata de um lago alpino perto da fronteira com a Áustria, com uma pequena ilha no centro, onde está a Igreja da Assunção, uma igreja do século XV que se encontra no lugar onde antigamente tinha um templo pagão. Você pode acessar a ilha em um pletna, que é um pequeno barco de madeira tradicional esloveno impulsionado por um remador. Esse lago é de origem glacial e está rodeado de florestas e montanhas, incluindo o Monte Stol, que faz parte dos Alpes Julianos. Outro ponto destacado é o Castelo de Bled, um castelo medieval que se encontra em um penhasco sobre o lago. Molokai, Havaí, apelidada de Ilha Amigável pela hospitalidade de seus habitantes e seu estilo de vida sem pressa, é a quinta maior ilha do arquipélago havaiano. Tem uma população relativamente pequena e se manteve em grande parte intacta, o que permitiu conservar seu encanto e autenticidade havaianos. Mas além de sua cultura, se destaca sua surpreendente geografia, com penhascos cobertos de vegetação e selvas. A costa norte da ilha tem os penhascos marítimos mais altos do mundo, que medem mais de 1.000 metros, os que fazem parte do Parque Nacional Kalaupapa. Deserto do Atacama, Chile. Esse deserto é um dos lugares mais secos do mundo. Registrou-se que não choveu durante décadas e até séculos. Essa secura se deve em parte à corrente de Humboldt,
um fenômeno oceânico que impede que as nuvens descarreguem umidade na região. Um dos aspectos mais fascinantes do deserto do Atacama é sua paisagem lunar. Aqui você vai encontrar o Vale da Lua, uma área com formações rochosas e dunas de areia que lembram a superfície da Lua. Com uma paisagem surrealista, se destaca também por seus céus noturnos limpos, se tornando um lugar ideal para observação astronômica. Geleira Svinafellsjökull, Islândia, é um dos vários glaciares que se estendem do gigantesco Vatnajökull, com um comprimento de 10 km e uma largura de 2 km. A paisagem ao redor de Svinafellsjökull tem formações de gelo azul profundo, com fendas e cristas, cercados por montanhas cobertas de neve e campos de lava negra, criando um forte contraste de cores. Sua aparência alienígena o torna um lugar perfeito para representar mundos de planetas distantes. De fato, parte do filme Interestelar foi gravado aqui. Praia Haukeland, Noruega. Essa praia está localizada a cerca de 10 km a oeste da cidade de Leknes e é considerada uma das praias mais belas das Ilhas Lofoten. Cercada por montanhas e colinas verdes, com águas transparentes do oceano, de uma cor branca pura, o que dá a ela um aspecto paradisíaco e torna o lugar ainda mais surpreendente devido à sua localização dentro do Círculo Polar Ártico. Durante os meses de verão, com o sol da meia-noite, quando o sol não se põe completamente, existe luz 24 horas por dia. E no inverno você pode ver as auroras boreais. Parque Geológico Nacional Zhangjiadanxia, China. Esse parque é único no mundo, por suas incríveis rochas coloridas de tons vivos e variados, devido à mistura de diferentes minerais e sedimentos que se acumularam ao longo do tempo. Essas cores podem mudar ao longo do dia por causa da posição do sol e a forma como a luz reflete nas superfícies. Ao amanhecer e ao anoitecer, podem ser mais intensos e vibrantes. Lago Hetba, Senegal. Esse lago tem uma cor rosa característica devido a um tipo de micro-organismo chamado Dunaliella salina, que vive na água e produz um pigmento vermelho quando se encontra em condições de alta salinidade. Em algumas áreas pode atingir até 40% de concentração de sal, o que torna muito fácil flutuar na água, semelhante ao que ocorre no Mar Morto. No entanto, nem sempre é rosa, já que sua cor varia de acordo com a quantidade de sal e a posição do sol. Em certos momentos, especialmente durante o pôr do sol, pode parecer mais rosado, enquanto em outras ocasiões pode ter um tom mais marrom. Strokkur, Islândia. É um geyser que entra em erupção regularmente a cada poucos minutos, lançando água quente a uma altura entre 15 e 40 metros. Está localizado na região geotérmica de Haukadalur, parte do Círculo Dourado islandês. Acredita-se que ele foi formado durante um terremoto no século XVIII, depois de ter ficado inativo por um tempo. Mais tarde passou por vários períodos de atividade e inatividade. Na década de 1960, foi realizado um projeto para desbloquear o conduto do geyser, o que resultou em um aumento da atividade e erupções mais frequentes atualmente. Monte Fuji, Japão. É a montanha e vulcão mais alto do Japão, com 3.776 metros de altura, localizado a sudoeste de Tóquio. É considerado um símbolo cultural japonês e está ativo, embora sua última erupção tenha ocorrido no século XVIII. Se caracteriza por sua forma quase simétrica e seu topo coberto de neve. Chegar ao topo é uma conquista significativa, sendo visto por alguns como uma experiência espiritual. O período oficial de escalada é curto, de início de julho a início de setembro, quando as condições climáticas são mais favoráveis. Um fato curioso sobre o Monte Fuji é a presença das 5 estações de Fuji, que são 5 lagos localizados ao redor da base da montanha. Parque Nacional Tortuguero, Costa Rica. É uma área protegida na costa caribenha da Costa Rica, um importante local de nidificação para várias espécies de tartarugas marinhas,
Daí seu nome. 4 espécies de tartarugas marinhas nidificam no parque: a tartaruga verde, a tartaruga de pente, a tartaruga de couro e a tartaruga cabeçuda. A temporada de nidificação varia de acordo com a espécie, mas geralmente ocorre entre março e outubro. Além de praias, existem diversos ecossistemas, como pântanos, florestas tropicais e lagoas. Mais de 400 espécies de aves foram registradas, incluindo tucanos, papagaios e garças. Também é lar de muitos mamíferos, como macacos, preguiças, jaguares e peixes-boi. A forma mais comum de explorar o parque é por passeios de barco ou canoa, pelos numerosos canais e rios que atravessam a selva. Um parque nacional costarriquenho menos visitado e menos impactado pela atividade humana é o Corcovado, embora seja um pouco isolado e difícil de acessar. Calçada dos Gigantes, Irlanda do Norte, localizada na costa de Antrim. Essa formação geológica única consiste em aproximadamente 40 mil colunas de basalto interligadas, que se estendem até o mar como se fossem uma calçada de pedra. Há cerca de 60 milhões de anos, a atividade vulcânica na região fez com que a lava fluísse para o mar. Ao esfriar rapidamente em contato com a água, a lava solidificou e contraiu, formando essas colunas hexagonais de basalto. A lenda local diz que o gigante irlandês Fionn mac Cumhaill construiu a calçada para cruzar o mar até a Escócia e lutar contra o seu rival, o gigante escocês Benandonner. Cabo da Boa Esperança, África do Sul. O explorador português Bartolomeu Dias foi o primeiro europeu a chegar a esse cabo em 1488. Inicialmente se chamou de Cabo das Tormentas, devido às difíceis condições climáticas e marítimas que encontrou. Entretanto, o rei João II de Portugal mudou o nome para Cabo da Boa Esperança, porque sua descoberta abriu uma nova rota para a Índia e Ásia, permitindo o comércio direto da Europa, evitando a longa e perigosa rota através do Mediterrâneo e Oriente Médio. O Cabo da Boa Esperança faz parte do Parque Nacional Table Mountain, uma vasta área protegida desde a Table Mountain, em Cidade do Cabo, até o extremo sul da Península do Cabo, Tornado Alley, Estados Unidos. Deixei para o final a região do planeta onde ocorrem mais tornados. Maravilhas naturais impressionantes, mas perigosas e capazes de causar grandes danos materiais. O lugar do mundo onde são mais fortes é o Tornado Alley, uma região no centro dos Estados Unidos e parte do Canadá. Fora daqui e da América do Norte em geral, os grandes tornados são extremamente raros. Esses são um dos fenômenos naturais mais impressionantes. De fato, existem pessoas que os perseguem, os caçadores de tornados. Por ocuparem uma área relativamente pequena, podem ser evitados e geralmente não causam fatalidades, se mantivermos uma distância segura e tivermos uma rota de fuga, sem estar na direção em que o tornado se move. Espero que você tenha gostado dessa maravilhosa viagem pelo planeta. Vejo você na próxima aventura. Até logo!